Boa noite, seja todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Sou o Alessandro Gonçalves, palestrante do Grupo Espírita Chico Xavier de Buritis. Gratidão por me receber em sua casa para levar uma palavra de conforto através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a colocar um copo com água próximo ao telefone ou computador para que os bons espíritos possam fluidificar essa água com as energias necessárias para a cura do corpo físico e espiritual. Vamos, a partir de agora, com a nossa primeira leitura, que está no livro Gotas de Esperanças, de Lourival Lopes, Central de Paz e Otimismo. A prece liga a você, a Deus. Abre as comportas da maior represa de amor que existe. Sangra a fonte da paz e da felicidade. A prece é a sua proteção garantida. Faça dela uso constante. Seus bons planos encontrarão final feliz. Se, porém, você orou e não conseguiu o que desejava, não se revolte. Aguarde que a providência divina lhe dará a resposta até mesmo através de outra pessoa. Não fique pedindo coisas. Aproveite-te a prece para tudo agradecer. A prece liberta a alma, purifica a mente e o corpo. Serve para a construção de dias melhores. Então vamos fechar os nossos olhos, silenciar os nossos pensamentos, fazer a ligação com o Pai. Pai, nesse momento te pedimos muita bênção, muita força, para que nós possamos daqui para frente caminhar para cada vez para nossa evolução maior, Pai. Pai, envia teus santos anjos sobre todos aqueles que estão necessitando de ti, Senhor, sobre os enfermos, sobre todos aqueles que estão em escuridão, Pai amado, sobre todos aqueles que ainda se encontram nessa negatividade maior, Pai, de pensamentos ruins. Também pedimos sua bênção, essa luz que vem de ti, que é tão maravilhosa, que abrange os corações desses irmãos que ainda se permanecem nesse estágio, mas que os espíritos de luz possam interceder sobre a vida de cada um deles, Pai amado. E também pedimos seu amparo maior sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou nos leitos dos hospitais, Senhor. Que o Senhor possa levar a luz e o amparo divino sobre todos esses irmãos, sobre todos os nossos irmãos que estão chorando, desesperados, sem saber do que fazer daqui para frente, Pai amado. Te pedimos sua proteção, sua bênção e lhe agradecemos de infinita bondade sobre tudo de nossas vidas, Pai amado, pelo dia de hoje, e que nós possamos tirar o proveito maior de tudo que saíste dessa noite, pelo esse tema que hoje vai ser falado, da porta estreita, Senhor. E o mais lhe agradecemos de infinita bondade sobre as nossas vidas, e que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todos os males, ó Pai. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição. Espaçoso o caminho que lhe conduz, e muitos entrarão por ela. Como é pequena a porta da vida, qual é estreito é o caminho que ela conduz,
e como são poucos os que se encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Tendo alguém lhe perguntando, Senhor, são poucos os que salvam? Respondeu Jesus: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão atravessá-la e não poderão. Quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vos de fora começardes a bater, clamando: Senhor, abre a porta para nós, e ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a proferir: Comemos e bebemos em vossa presença. Ensinardes as nossas praças públicas, e eles vos responderão: Não sei de onde sois, retirai-vos de mim. Todos vos que cometeis a iniquidade, haverá então prantos e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vos expulso dele. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e os que terão lugar no festim do reino de Deus. Então os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 30. A porta da perdição é larga, porque más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é a estreita, que, pois, quem deseja atravessá-la deve empreender grandes esforços sobre si, mesmo para vencer suas tendências, raros a isso, a resignação e o complemento da máxima, muitos chamados e poucos escolhidos. Eis a condição atual da humanidade terrestre. É porque, sendo a terra mundo de expiações e o mal nela predomina, qual estiver transformada, a rota do bem será mais frequentada. Essas palavras devem ser entendidas no sentido relativo e não no absoluto. Houvesse de ser esse estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição imensa maioria das suas criaturas sob posições indinamicíveis, desde que se reconheça que Deus e toda a justiça e bondade. Mas de quais delitos esta humanidade teria se tornado a culpa para merecer tão triste sorte de pertencer, sorte no presente e no futuro, que estivesse no seu turno, degradado na terra, e se a alma não tivesse tido outra existência, porque tantos através de semeados em seu caminho, porque essa porta tão estreita, que só poucos é permitido transpor-se sorte, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte, e assim como que a unicidade da existência do ser humano está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus, como anterioridade da alma, a pluralidade dos mundos e horizontes se alarga a luz, que se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente do futuro torna-se solidários para os passados. Só então se pode compreender toda a pureza de toda a verdade, de toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aqui é uma passagem que nos convida a nos buscar no íntimo, né? Qual que é a nossa função?
E muitas vezes a gente aqui acaba indo pela porta estreita. Por quê? Porque, ou seja, ela é mais fácil de nós conduzir. É mais fácil, né? É mais fácil. Então, como nós estamos ainda, às vezes, adaptado de querer coisas sempre melhor e não queremos passar por nenhumas dificuldades, às vezes a gente vai acabando, nós vamos entrando pela essa porta larga e vamos perdendo a oportunidade que Deus nos deu. Deus, por ser um Pai tão maravilhoso, nos deixa essa oportunidade de estarmos aqui, para estarmos passando, entrando dessa porta estreita. E é só através dessas portas estreitas é que nós vamos conseguir ter a salvação maior. Porque é através das dificuldades é que nós vamos dando valor, o real motivo de que nós estamos aqui. Nós sabermos qual é a função de cada um de nós que estamos aqui. Então, sem as dificuldades seria muito difícil nós acertarmos. E outra, a porta estreita, Deus nos conduziu pela sua bondade, de nós reajustar os nossos débitos passados, né? Então, nós devemos agradecer por essa chance, pela essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui passando por essa provação de um mundo de provas e expiações ainda, né? Estão passando pelo momento dessa regeneração de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, né? Um mundo mais evoluído, mas ainda nós não chegamos lá, nós estamos nessa transição, nós estamos passando por esses momentos. E aí que é cada vez mais importante nós aprendermos o real motivo de nós despertarmos, de sair da nossa zona de conforto, buscarmos ser sempre melhor e fazer das nossas dificuldades, agarrar com todas as forças, pedindo ao Pai, igual foi falado na primeira leitura, né? A gente fazer essa ligação com um Pai constante. Às vezes não só para pedir, mas sim agradecer pela essa maravilhosa oportunidade que nós estamos tendo. Vamos pensar o seguinte: se nós daqui, nós não temos a chance nenhuma de nós reajustar os nossos erros, como seria difícil para nós não ter essa oportunidade de nós tornarmos um ser melhor, de um ser mais evoluído. Mas como o Pai quer o melhor de cada filho, Ele nos dá essa oportunidade de estarmos passando por essas portas estreitas, para que nós possamos crescer cada vez mais, nós subirmos os degraus. E quando nós estivermos aqui, nós tentarmos o máximo a não cometer mais esses erros que nós cometemos nos erros passados, porque nós semeia, e toda semente que nós semeia, nós vamos ter, por obrigação, colher os frutos. E Deus, como é um Pai maravilhoso a seus filhos, Ele divide essa colheita em pequenos fardos, para que nós possamos conseguir carregá-lo. Mas muitas vezes nós pensamos que nós não conseguimos. Nós questionamos, está pesado. Mas nós não paramos para analisar o que nós foi lá atrás. Então não é momento de nós reclamarmos, e sim agradecer a dificuldade que estamos passando. Difícil? É, mas é possível. O modelo nós temos.
que é o modelo do Cristo. Ele que veio aqui em uma missão de nos mostrar, para nós a importância que se tem da dificuldade em nossas vidas. O Cristo era um ser iluminado e nem por isso ele não foi livre de dificuldades. Ele passou a sua vida inteira passando por momentos difíceis. Então ele veio trazer essa lição maior para que nós possamos compreender que é necessário cada um de nós passarmos por nossas dificuldades, nossas aflições. Então vamos tirar o proveito maior de cada dificuldade que nós temos e avaliar o que nós fizemos lá atrás. E nós carregarmos esses frutos que nós plantamos e transformá-lo em frutos bons daqui para frente. Vamos também fazer o cultivo de sementes boas, semente pura, para que nós possamos daqui para frente colher frutos melhores. Não está só nessa passagem pela porta estreita. Como o Pai sempre nos disse, como Cristo também sempre fala através do Evangelho, que há várias moradas na casa do meu Pai. Então há mundo mais evoluído do que esse, mas para nós chegarmos a esse limite maior, para essa evolução maior, nós temos que trabalhar. Não basta nós querer pedir ao Pai e nós não fizer por onde. A luta está aí para nós melhorar sempre. Essa é a função. Só vou ler um complemento aqui. A porta estreita, conhecida passagem do Evangelho de Jesus, exorta os homens que entre pela porta estreita, alertando-os que a larga é a porta e os espaços ao caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta apertada e o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Mateus capítulo 13 e 14, né? Foi o que nós já comentou. É preciso capitalizar tais assertivas em figura que Deus pleno de amor, justiça e bondade e poder que ele apresentou à humanidade como um autêntico Pai, a oportunidade de restabelecermos os roteiros de seus filhos, uma passagem estreita e difícil acesso à felicidade, enquanto a porta para a perdição apresenta-se larga a ponto de seres poucos que se saem bem na escolha. O espírito Emmanuel, mentor do médium Francisco Cândido Xavier, para entender a metáfora do livro da Ceifa de Luz, ele assevera que o nosso dever e a nossa escola que senda estreita, que refere Jesus, é a felicidade que nos cabe manter limpa e constante ao culto de obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que, para submetê-la, o imprescindível sacrificar ao santuário do coração tudo aquilo que constitui a bagagem da sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Dessa reflexão surge claro que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres e que o homem apenas consegue mediatamente o sacrifício dos seus vícios e paixões negativas. Os deveres que a vida impõe apresentam um programa de aprendizado, sublimação,
traçando antes da reencarnação, o qual o Espírito que propôs cumprir atendimento de tais deveres, costumar-se árduo, pois eles contrapõem aos hábitos do homem velho, necessitando a retificá-lo às suas concepções que se adequada à harmonia das leis cósmicas. Conforme Kardec inclui em seu Livro dos Espíritos, na questão 614, o seguinte: Deus reage ao universo com a base em as leis perfeitas, plenas de justiças e misericórdias, voltadas a realizar a felicidade do homem. Elas indicam que deve fazer ou deixa de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a felicidade constitui na regra e não na exceção. Então, igual eu já comentei no início, só para complementar essa belíssima explicação, que nós estamos passando por essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá todos os dias, todos os instantes de nossas vidas, de nós se tornarmos um ser melhor. Não é momento de nós questionarmos as dificuldades, mas sim de agradecer ao Pai pela essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui nesse plano terrestre, ainda de provas e expiações. Obstáculo existe na vida de cada um daqueles que aqui estão. Não vamos pensar que só nós passamos por tormentos, por dificuldades, que não. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas como o Chico Xavier sempre fala, tudo passa, tudo renova, né? Então, nós devemos buscar essa felicidade maior, ou seja, passarmos por todos esses obstáculos e seguirmos pela porta estreita. Nós devemos, muitas vezes, nos afastar de tudo aquilo que nos faz de excesso, né? Que nós vamos buscando, às vezes, bens materiais e vamos esquecendo do real motivo que viemos buscar, que é esse resgate, é essa evolução para o nosso espírito. Essa é a função de cada um de nós aqui, irmãos, e também reajustar todos os nossos débitos passados. Então não vamos desperdiçar essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá a cada instante de nossa existência. Então, cada momento e cada amanhecer que nós acordarmos, nós pensarmos e agradecermos a Deus por mais um dia que nós vamos ter para a nossa evolução maior. Então vamos passar para a última leitura, que está no livro Sementes do Evangelho. Amor, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tear divino, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência e a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino, que os estrelaças tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então vamos fechar os nossos olhos em momento de agradecimento. Pai, te agradecemos por mais essa noite de estudo, por todas as palavras que saíste nessa noite, Pai amado. Que nós possamos colocar em prática sobre nossas vidas, sobre nosso amparo, e que nós possamos daqui para frente aceitar essa passagem pela porta estreita,
que pela sua bondade nos deste de estarmos passando aqui, por tudo que nós estamos passando, Pai. Também te pedimos seu amparo sempre, Senhor, para nos ajudar, nos trazer força e esse amparo maravilhoso. E nesse momento, Pai, quero colocar a intenção maior sobre todos aqueles que estão necessitando, aonde que estiver. Só o Senhor sabe no ponto que ele mais necessita, e que todos possam receber esse amparo maravilhoso que vem de Ti, da melhor forma possível, Senhor. Que o Senhor possa também mandar os espíritos de luz, os anjos de luz, sobre todos os nossos irmãos que estão se desencarnando, passando por mais essa passagem, por mais essa transição. Pai, agradecemos também de infinita bondade todas as nossas dificuldades, todos aqueles que nos estão ao nosso lado, Senhor, para a nossa evolução maior. Pai, lhe agradecemos de infinita bondade sobre nossas vidas, e que assim seja, Pai amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todos os males, ó Pai. Que assim seja. Pai, neste momento, peço a intenção sobre todos os espíritos de luz, os anjos de luz, que possa estar fluidificando esses copos com água que estão ao lado do computador ou do celular, para que ela possa se tornar o alivio de cura para todas as enfermidades, tanto do corpo físico como do corpo espiritual, Senhor, limpando e reajustando todos os pontos que estão desajustados, Pai amado. Que essa purificação seja intensa e que todos, ao aderir dela, possam se sentir melhor e confortáveis. Que assim seja, Pai amado. Boa noite ao Denis, boa noite Clarice, boa noite nosso irmão Ratinho. São exatamente, Denis, são as nossas provações que nós devemos cumprir, né? Então a gente não adianta nós lamentarmos sobre todas essas provas e sim aceitá-las, né, para o nosso crescimento maior. Jaciara, Terezinha, boa noite. Boa noite para Uberlândia, MG e todos que lá habitam. Muita luz, muita paz sobre todos. Que nosso divino Mestre Jesus nos ajude a suportar com amor a todas as nossas provações. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão a todos que estiveram online comigo, com nós, né? E que todos possam ter recebido da melhor forma esse amparo, essas palavras maravilhosas que saíste nessa noite. E que todos possam ter uma excelente noite, um excelente final de semana, que a espiritualidade de luz possa amparar e limpar todos os nossos lares com a bênção maior, com essa luz que daqui se esplandece e que todos possam receber da melhor forma. Gratidão.